um Assisti. circo. Pra mim, aquilo dali tem um roteiro maravilhoso. E eu não tô falando que o Michael Jackson seja inocente, porque eu não sei, eu não tava lá. Mas tá ligado? A galera meteu o pau no cara e o negócio ainda tava. Vamos lá. BR. O jogador do Palmeiras, o Dudu. A mulher acusou ele de agredir ela. A imprensa, todo mundo bateu no cara. O cara teve que sair fugido do Brasil pra jogar, porque aqui não tinha clima pra ele jogar mais. Futebol árabe. Ficou constatado que quem foi agredido foi ele. Olha só. É a mulher que bateu nele. Tem vídeo, Então, tem tudo. Eu tava conversando sobre isso, acho que com um colega, assim, a gente tava falando sobre o efeito que a imprensa tem nesses casos e que muitas vezes ele acaba sendo muito massivo, ele acaba até no Praia dos Ossos, nesse podcast que eu falei pra vocês, eles falam muito desse caso da Angela Diniz, que aconteceu na década de 70, se eu não me engano. Então, 1970. E aí, eles acabaram julgando a Angela como se ela tivesse sido culpada por causa da vida que ela levava, né? Então, ela era uma mulher que era divorciada, né? Acho que era separada na época. Ela foi morar com o Doda, Era separada. né? Era Ela era separada. separada. E assim, ela tinha um estilo de vida que não era bem visto por uma mulher que tinha filhos na época. Então, isso acabou fazendo todo um pano de fundo que o próprio advogado de defesa, no primeiro julgamento, usou pra justificar. Então, era um negócio bem tenso. E assim, a imprensa comprou a ideia, e aí foi. E aí, mais pra frente, com os movimentos feministas e tal, as próprias mulheres começaram a levantar a bandeira do tipo, cara, eu acho que isso foi, né, feminicídio, tá bem claro, e tem que ser julgado, Sim. né? Então, e esse tipo de coisas, o papel da imprensa nesses casos e como que eles manipulam o que vai ser a opinião média pública, né? E uma vez que ele comprou a ideia que vai ser culpado, vai ser inocente, como que isso vai guiar o resto dos acontecimentos? E uma vez que a imprensa errou, é muito difícil você ver falando meia-culpa ali, do tipo, foi mal aí, galera. Que é o que falta, porque você dá muita ênfase pro que achavam que ia ser aquele caminho, e aí se não for, ninguém fala, tipo, solta uma nota ali. Então acho que deveria ter um negócio que fosse um pouco mais proporcional, né? Então, Sim. aí, gente, ó, a gente achou que era isso, mas não era isso mesmo, E né? hoje, assassinato de reputação é uma das coisas mais rentáveis que temos aqui pra acabar com a carreira de alguém. Porque a gente é educado a não querer saber a verdade antes de dar a nossa opinião. Eu acho assim, levantou-se uma hipótese de alguém ter assediado, eu acho muito válido criar uma corrente contra o assédio. O que eu não acho válido é, antes da gente ter certeza, a gente apontar o dedo na cara da pessoa e falar que ela fez, entendeu? Ou também apontar o dedo da mulher e falar que ela está mentindo. Sacou? Porque tem esse outro lado também. Eu acho que você manter assim, o assunto assédio surgiu. Então levantou uma bola pra gente criar uma corrente contra o assédio. Vamos fazer. Tá ligado? E aí, na hora que, tipo, tivermos a certeza que aquela pessoa foi, aí a gente usa o cara como o bode expiatório da parada, entendeu? Entendeu? O Zé Mairo, o Márcio Smelling, quem quer que seja. A gente tampa o rosto dele lá e fala, ó, contra o assédio, olha o que esse cara aqui fez, etc. Do mesmo jeito que se, contra as mentiras, aí, tipo, só que a gente não vai poder falar que a mina tá mentindo antes, não vai poder estampar a cara dela. Sacou? Eu acho que a galera. Aconteceu uma coisa, então já tem uma galera indo bater no acusado e no acusador. É muito louco isso. Não tem diálogo. E fica exatamente isso. Falta, na verdade, o meio de campo das duas pontas, né? Então você tem um ambiente que vai ter as duas proposições ali. Por isso faz muito sentido, tipo, um debate competitivo, gente. Porque você vai ter um ambiente meio de parlamento e tal, você vai ter o a favor, o contra, e você vai colocar aqueles argumentos que sejam baseados em evidências, tá bom? E boas fontes de informação. Porque muitas vezes a pessoa ela cria uma opinião que ela tirou do sovaco, e aí ela embasa com os negócios que só Deus sabe de onde ela tirou, e ela fala, não, mas eu tenho essa informação aqui. Eu gosto muito do vídeo que a Gabriela Prioli mostrou quando ela foi no Flow, eu acho. Você tem dados? O cara, não, mas eu não posso ter mais opinião. Aí ela falou, não, eu acho que você engordou durante a pandemia, acho isso uma sacanagem. Achei maravilhosa a argumentação dela. Mas eu acho que eu não concordo com. Eu acho que assim, eu concordo com ela, mas eu acho que ela colocou do jeito errado isso daí, sabia? Eu acho que ela colocou do jeito errado. Ela fez um exemplo que fosse bem escancarado, assim, acho que pra poder chocar, sabe? Mas eu acho que assim, vamos lá. Bia, é uma conversa. Eu não sou jornalista, eu não sou entrevistador. Eu falei isso antes de entrar e pra quem tá aqui, por quê? Porque eu não quero ter o peso nas minhas costas de ser um entrevistador que tem que estar totalmente preparado para uma entrevista. Agora, numa conversa,
eu posso falar a merda que for e a pessoa que tá junto comigo na conversa, ela pode me corrigir. Então, mas é que mas e se a pessoa corrige e você não aceita? Mas eu acho que ela não corrigiu ali. Eu acho o que que eu concordo com o que ela falou, mas eu acho que a forma que ela se colocou foi errada. Ela podia como que foi que o Nicolas falou, Bumbo? Que eu achei perfeito o jeito que o Nicolas falou aqui. Puta, Você podia falar assim: "Ok, Monark, eu entendo o que você tá falando, Isso, mas eu entendo que pra poder, a gente ter essa conversa, era muito melhor que a gente tivesse dados". Um jeito não tão. Eu acho que foi muito agressivo, tá Isso. ligado? O jeito E de se falar. ele tivesse. Não. E eu acho que a resposta dele agressiva também foi desproporcional. Aí a conversa, ao invés de ser a gente tem Vira que uma se basear discussão. em algo, virou na internet, tipo, se a Gabriela Priori esculachou ou não o Monark. Eu nem fui pelo lado do esculacho, eu fui pelo lado dessa coisa que ficou absurda, do tipo, mas é minha opinião, eu não posso ter mais minha opinião. Assim, então, o problema é quando você tem uma opinião e assim, aí desculpa, eu vou discordar um pouquinho de você, Carioca, mas assim, uma vez que você Totalmente. coloca a sua conversa num âmbito mais público, tem que saber que você tem uma responsabilidade em relação aos argumentos que você traz. Então, assim, eu entendo que é uma conversa, não é uma entrevista e tudo mais, mas tem que tomar muito cuidado, porque que nem você mesmo comentou uma vez, você comentou no WhatsApp, tipo, as pessoas podem tirar de contexto ali. E aí, isso é muito perigoso. E acho que isso é o que mais me traz ansiedade na internet, assim, uma vez, até quando eu comecei a fazer as lives no Blá Blá, uma das minhas preocupações maiores era isso, é tirar a fala de contexto. E aí a pessoa achar que eu tô falando de A, mas no fim eu tava falando de Z, assim. E aí eu acho que sim, acho que a gente tem que ser responsável em relação ao que a gente tá falando. Uma vez que eu não tenho muita certeza do que eu vou falar, eu vou deixar claro, falar, olha, eu não sei muito bem se é assim, o que eu tenho de percepção talvez seja isso, que, eu não sei, as pessoas têm, às vezes, vontade de falar coisas com muitas convicções. E assim, nem tudo é tão claro, você precisa estudar muito mais, às vezes, pra algumas coisas. E não tem Eu acho problema que você ele não ter errou. certeza de tudo, sabe? E assim, você aprende muito com o outro também, então tá disposto a ouvir é bem importante. Mas, sei lá, acho que tem que tomar cuidado sim, que a gente fala na internet, ainda mais em ambientes públicos. Não, eu acho que ele errou, assim. Eu acho que ele não pode cravar nada. Entendeu? Eu acho que ele pode falar assim: pra mim, eu tenho a percepção que a educação está uma merda, está piorando e etc. Ele já deixa claro que é uma opinião própria, que ele não tá se baseando em porcaria nenhuma, que ele tá dando uma opinião dele. Agora, na hora que ele levanta e fala, a educação piorou, irmão, aí tu vai ter que Então, rebolar pra porque aí o que vai provar seu acontecer? ponto. Aí ela fala, tá, então fala os dados que você acha que ela tá piorando. Aí você vai falar, então, vi o exame PISA, eu fui ver os índices das escolas. E é isso, porque se ele não tem, eu falo assim, tá, então a gente tá falando disso por quê? E assim, tipo, porque eu tenho. Aí a pessoa vai trazer a opinião, o argumento dela contrário. Eu falo assim, então, não, na verdade eu vi esse tipo de informação aqui, tá me falando desse lado. Aí essa que é